E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um tutorial aqui no canal do Layer. Dessa vez, fica comigo para você aprender a criar esse efeito de overlay artístico de sobreposição completamente do zero dentro do After Effects. E por favor, não se esquece de deixar um like e um comentário para fortalecer o conteúdo e também de se inscrever para não perder nada de novo que aparecer aqui pelo canal. Dito isso, vamos para o tutorial. Fala aí galera, sejam bem-vindos, e sem mais enrolação vamos começar o tutorial. Para esse vídeo a gente vai começar a dividir em duas partes. A primeira vai ser focada em design e composição, como que a gente cria a composição da nossa animação. E a segunda parte vai ser realmente criar keyframes e fazer a nossa animação do zero. Como que a gente faz esse momento de entrada, permanência e saída do nosso design em cima do nosso vídeo. Para começar, eu vou trazer uns assets importados aqui para dentro do After Effects. Eu vou deixar essa pasta disponível para vocês ou nos comentários ou na descrição desse vídeo, vai estar fixado para vocês conseguirem ver. Como a gente vai estar trabalhando com estilo de colagem, muitas das coisas que a gente precisa eu vou deixar aqui separado, para vocês não precisarem perder tempo nessa preparação dos assets, mas justamente no que é mais importante, que é aprender a técnica nesse primeiro momento. Eu vou começar trazendo esse vídeo de base aqui para dentro do After Effects, vou arrastar ele aqui para esse ícone para criar uma composição. Como vocês podem ver, é um vídeo que tem... Ele é um pouco mais lento, ele vem de um banco de imagens, geralmente vídeos nesse estilo vêm com essa característica de serem um pouco mais lentos, mas o que a gente vai fazer aqui? Eu vou trazer a agulha para esse momento aqui, 8 segundos e 9 frames. A gente vai usar Ctrl Alt T para ativar o nosso Timer Remapping. E aqui, nesse momento, 8 e 9 frames, eu vou criar um keyframe. Vou trazer a agulha aqui para 5 segundos. E a gente vai selecionar esses dois últimos keyframes e trazer para cá. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou pular um frame, Ctrl seta para a direita, vou até dar um zoom para vocês conseguirem ver melhor. Pulei um frame, Ctrl seta para a direita. Eu vou copiar e colar esse primeiro keyframe aqui. E a gente vai selecionar esses dois últimos e jogar eles um pouco para frente. Por fim, a gente tem isso aqui. Eu dei uma acelerada no vídeo, ele vai ficar um pouco mais rápido. E eu fiz essa pausa aos 5 segundos, que vai durar até os 8 segundos com esse frame congelado, e depois o vídeo continua. Esse momento de pausa é importante porque é aqui que a gente vai aplicar as nossas camadas de sobreposição, a gente vai aplicar o estilo do design. Dessa forma, a gente vai fazer toda a nossa animação acontecer nesse intervalo de tempo que o vídeo está travado. Então vamos continuar aqui. Para isso eu vou fechar isso aqui, eu vou travar a nossa layer de vídeo. Eu vou começar usando uma shape layer, então eu vou deixar aqui um preenchimento sólido e a gente vai clicar duas vezes nesse ícone. Com esse shape layer do tamanho da nossa composição, eu vou me certificar de que ele está com 100% de opacidade aqui. A cor para esse shape layer vai ser FF1919. Eu vou chamar essa layer de sobreposição vermelha. E a gente vai se certificar de colocar o Blending Mode dele em Darken, essa primeira aqui. E a gente já tem essa primeira sobreposição vermelha sobre o vídeo. Eu vou trazer a agulha aqui para esse momento de pausa no nosso vídeo, para a gente conseguir ver melhor o que a gente está criando. Fiz essa sobreposição vermelha, certo? Agora eu vou vir aqui na esquerda, eu vou criar uma pasta chamada Assets, apenas para a gente ficar organizado. Vou criar outra composição, outra pasta chamada Composição. Vou jogar esses dois aqui, e aí eu vou trazer mais coisas para a gente usar no nosso projeto. Eu vou trazer essa imagem aqui, esse frame, que é justamente o frame estático que a gente precisa. Vou deixar aqui dentro dos assets por enquanto e vou trazer para cima da nossa composição. Basicamente é um frame, é um PNG, e tem o frame exato do nosso vídeo, que a gente está usando de base para a nossa animação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou, com a ferramenta de Pen Tool, tendo a layer do frame selecionada, eu quero utilizar na minha composição, quero dar um destaque para essa parte do chão aqui, essa parte mais escura do chão, eu quero que isso fique destacado no meu design, então eu vou, com a Pen Tool, vou selecionar aqui, não importa se passar por cima dos jogadores nesse primeiro momento. Eu quero garantir que eu tenha essa parte mais escura do chão aqui, porque isso vai ser um elemento do nosso design.
Então eu vou fechar aqui a primeira máscara. Clicando na layer e apertando M, eu vou tirar de Edge para colocar None nesse primeiro momento, só para a gente conseguir selecionar tudo que a gente precisa. Então eu vou criar outra máscara ainda dentro dessa layer, pegando essas partes mais escuras do nosso chão. Por fim, depois que eu selecionei essas três partes, eu vou pegar essas três máscaras que eu criei e colocar todas elas em Edge. E vocês podem ver que se eu isolar, eu tenho basicamente um recorte do que é o chão aqui. O que eu quero com isso? Eu vou selecionar essa layer, Ctrl espaço para ativar o FX Console, a gente vai aplicar o efeito chamado Hue. Eu vou jogar uma cor escura, 0,00000, e eu vou deixar a opacidade em 60%. Para continuar, eu vou pressionar Ctrl Y para criar um sólido aqui. Eu posso chamar esse sólido de Grid. Ele vai criar esse sólido preto. Eu posso pressionar Ctrl espaço e a gente vai usar esse efeito Grid. Com isso, se vocês derem um zoom aqui, vocês vão conseguir ver que ele está criando essas linhas aqui. Eu posso selecionar essa bolinha e eu vou diminuir para criar vários quadradozinhos. Mais ou menos nesse formato. Por fim, eu vou selecionar Layer e trazer ele para Overlay. Para completar, eu não quero que esse grid fique por cima de tudo, eu quero que ele fique só aqui mais em cima da nossa cerca. Então eu vou levar esse sólido um pouco para cima. Vou jogar o Anchor Point dele aqui para baixo, usando o meu plugin, mas se vocês não tiverem, pode usar Y e arrastar ele aqui para a base, para o centro. Por fim, eu vou adicionar uma rotação de leve, deixar aqui menos 7 graus, para acompanhar a inclinação da nossa cerca aqui. E aí eu tenho esse resultado aqui. Se não estiver cobrindo exatamente tudo, vocês podem também dar um leve scale, para ele ficar um pouco maior. Mas o ideal é que ele pegue de toda essa região do céu aqui por cima. Por fim, vamos trazer mais assets aqui. Eu vou dar 2 cliques no painel de importar, e a gente vai trazer essa textura de papel aqui, Paper Texture. Vou jogar essa layer aqui em cima de todo mundo, trazer ela aqui para os assets para a gente ficar mais organizado. Vocês podem ver que ela é bem maior do que a imagem. Eu vou pressionar W e vou rotacionar ela para ficar nesse formato horizontal. A gente vai também diminuir o tamanho dela para 50%. E essa textura de papel, a gente vai colocar esse Blending Mode de Color Dodge. E vocês podem ver que a gente tem uma leve textura por cima da nossa composição. Vamos continuar. Eu vou vir aqui na ferramenta de elipse. Eu vou tirar esse fio aqui, clicando Alt e segurando Alt e dando clique. Eu consigo desativar. Vou ativar um Stroke, colocar ele com 2 de espessura. A gente vai pressionar Shift e dar 2 cliques no símbolo da elipse. Aí sim eu consigo fazer esse círculo regular. Eu posso arrastar ele, trazer um Shift pressionado o centro da nossa elipse aqui para baixo. Eu vou apertar o U para alterar o size desse objeto, o tamanho dele. A gente vai colocar 3.320 de tamanho no nosso círculo. Lembrando que eu vou ficar aqui com... Se vocês selecionarem e clicarem aqui na palavra Stroke, eu consigo definir a opacidade. Eu vou deixar aqui 30%, porque 100% fica muito visível. Eu vou deixar 30%. Lembrando que esse elemento não está aqui por acaso, tá? Ele representa a linha de 3 pontos dentro de uma quadra de basquete, então eu achei interessante trazer ele aqui para o nosso design também. Por fim, eu vou lembrar de renomear isso aqui para Circle Stroke. A gente pode fechar isso aqui. Eu vou dar 2 cliques no painel para trazer um novo asset. A gente vai colocar aqui esse recorte 01. Vocês podem ver que eu consigo jogar aqui esse PNG, que é basicamente um recorte de papel. Eu vou virar ele apertando W, eu consigo rotacionar esse objeto. Vou deixar ele mais ou menos nessa posição aqui, trazer aqui para cima. O que eu quero é basicamente ocupar um pouco desse espaço aqui de cima e trazer esse aspecto de colagem, que é o estilo do nosso vídeo. Eu vou pressionar Ctrl espaço e a gente vai aplicar o efeito Tint. Aqui no efeito Tint eu vou selecionar o Map White To e a gente vai colocar 1B, 1B, 1B. Assim eu consigo mudar a cor do nosso papel
aplicar esse preto aqui na textura, a gente já tem essa composição aqui equilibrando. Vocês podem ver que eu tenho bastante preto aqui embaixo por causa dessas áreas pretas das nossas quadras. Eu joguei aqui outro elemento preto aqui em cima para contrabalancear esse design, então eu tenho mais um equilíbrio. Por fim, vamos continuar adicionando coisas. Eu vou pegar essas duas poses aqui, pose 1 e pose 2. Vou trazer aqui para nossa composição. Vou jogar esse jogador aqui para a direita. E eu vou trazer esse outro aqui para a esquerda, um pouco para baixo. E a gente vai vir aqui no recorte, copiar o efeito tint que a gente utilizou e aplicar o mesmo efeito para os nossos dois jogadores aqui embaixo. Na verdade eu não vou deixar, eu quero que o preto deles seja bem parecido com a cor que a gente está utilizando aqui, então eu vou diminuir um pouco a cor do tint, vou deixar C0, 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 vai deixar um pouco mais parecido. Vou trazer esse aqui para a direita e eu vou copiar esse tint aqui, vou vir aqui, vou dar esquerda, tirar e aplicar. Vamos continuar, eu vou dar 2 cliques e agora eu vou trazer essa textura grunge aqui. Eu posso jogar ela aqui para dentro do projeto. Vou selecionar esses PNGs aqui e jogar na pasta de assets para a gente ficar mais organizado. Trouxe essa textura para cá, eu vou com o W rotacionar. A gente vai aplicar essa textura com o Linear Dodge e a gente vai deixar 18% de opacidade. Lembrando, eu vou selecionar aqui essa layer e renomear ela para chão. E se vocês quiserem dar um pouco de destaque para o chão, vocês podem jogar ele um pouco para cima dessa textura que a gente acabou de aplicar. Por fim, a gente já aplicou vários efeitos aqui na nossa composição. Agora o que eu quero colocar os nossos dois jogadores em destaque, então eu vou colocar basicamente uma imagem, um frame recortado, por cima da nossa composição, e esse frame recortado é basicamente um recorte do nosso vídeo original, então vocês podem ver que eu basicamente tirei os elementos que não precisava e deixei só os jogadores e a cesta lá no Photoshop. Com eles aqui a gente vai fazer um leve tratamento de imagem. Eu vou usar Ctrl espaço e vou aplicar o efeito Levels. Com o efeito Levels a gente pode trazer um pouquinho para cá o controlador, trazer esse da direita um pouco para cá. Vocês podem ver que eu mexi um pouquinho no contraste deles. Eu vou aplicar outro efeito chamado Lumetri Color. A gente vai abrir essa aba de Basic Correction e a gente vai mexer nessa exposição. Eu vou digitar menos 0,5 e aqui no contraste a gente vai colocar 10 de contraste. Posso fechar o efeito, fechar o Levels também. Por fim, a gente vai aplicar um último efeito chamado Roof Edges. Eu vou colocar aqui em Roofing Color. A gente vai colocar um vermelho 9B, 0D, 0C. Eu posso deixar o border aqui com 10. Com isso aqui aplicado, eu tenho uma leve delimitação ao redor dos jogadores. Vocês podem exagerar isso aqui se aumentarem o border. Vou deixar esse valor aqui em 10 mesmo. Por fim, eu vou selecionar esse frame recortado, duplicar. Esse de baixo eu vou pressionar Ctrl Shift E para retirar todos os efeitos que a gente colocou. Vou jogar um pouco para a direita. Vocês podem ver que é uma cópia. Eu vou usar o Fill. Vou trazer essa cor preta aqui. E a gente vai colocar 40% de opacidade na layer. Para continuar adicionando nossos elementos gráficos, eu vou vir aqui, eu vou adicionar um texto. Para continuar, eu vou adicionar aqui uma layer de texto. A gente vai digitar BSK. Eu vou vir aqui, selecionar a layer. A gente vai vir aqui no painel de propriedades e eu vou usar essa fonte Evenhell. Vou colocar ela em Medium. A gente vai aumentar bastante o tamanho dela. Eu vou deixar aqui uns 1000. Trazer para essa posição e eu vou deixar ela por baixo dos jogadores. A gente vai colocar a cor 1B, 1B, 1B. Lembrando, eu tenho que deixar isso aqui por baixo dessa layer de textura que a gente está utilizando, para ela continuar mesclada com o resto do design. Para continuar aqui, eu vou selecionar a layer de texto que a gente está utilizando. Ctrl espaço, eu vou aplicar o efeito transformar. A gente vai vir aqui no Skill e eu vou colocar menos 15.
Acho até que essa fonte ficou muito pequena, então eu vou aumentar o tamanho dela para 1100. Eu vou trazer ela um pouco mais para a direita aqui. A gente pode aumentar também o kerning das letras para distanciar um pouco mais. Eu vou deixar 1050 que tá melhor. Vou trazer aqui mais ou menos para o centro da nossa composição. Agora, para terminar a adição de textos, eu vou criar algumas layers aqui. A gente vai usar... Primeiro eu vou criar aqui uma letra aleatória. A gente vai mudar as propriedades. Eu quero usar a fonte Hyphans. E a gente vai diminuir o tamanho dela para 120 pixels. E eu vou deixar aqui 110 de distância entre as linhas. Posso vir aqui, a gente vai escrever whenever, eu vou pular uma linha, apertar Tab 2 vezes, Sheet the game. Eu posso mudar a cor para branco, eu vou trazer ela aqui para a esquerda, um pouco para cima desse jogador. A gente vai duplicar, vou jogar aqui para cima. Eu vou escrever You just can't guard me, que é basicamente você não consegue me defender. Vou diminuir a escala desse texto para 70%, para ele ficar um pouco menorzinho. Trazer ele aqui mais ou menos para essa posição, para esse espaço da tela, um pouquinho acima do B. Eu vou duplicar de novo esse texto que a gente colocou na esquerda. Vou trazer ele aqui para a direita. Eu vou querer trazer esse jogador que a gente colocou um pouquinho mais para a direita, para ele preencher um pouco mais esse espaço aqui. E esse texto duplicado a gente vai escrever defense 3 vezes. E eu posso trazer o texto aqui um pouco mais para essa posição da tela. Por fim, eu vou querer fazer basicamente uma caixa aqui, então vou desenhar um retângulo. Vou tirar o stroke, mudar a cor do fio para 1B, 1B, 1B. A gente vai chamar isso aqui de box. Eu vou trazer para baixo das layers. A gente vai selecionar essas 4 layers aqui, tanto a caixa quanto os textos, e eu vou colocar aqui uma pré-composição chamada textos secundários. Com essa pré-composição criada, eu vou aplicar um efeito de transformação, transforma. A gente vai mudar esse Skill Axis aqui para -20, e a gente vai colocar aqui -15 de Skill. Com isso eu vou levantar um pouco mais essa pré-composição aqui, vou deixar mais ou menos nessa posição. Vocês podem deixar esse texto aqui da direita, onde for mais confortável para vocês. Eu vou descer um pouco mais a posição dele. Eu quero que ele fique um pouco mais abaixo com relação a esse jogador aqui. E eu vou trazer ele um pouco para a esquerda também. Pronto, aqui eu acho que tá bom. Por fim, eu vou trazer esses frames recortados para cima de todo mundo. A gente vai duplicar esse grunge texture aqui que a gente criou. Vou trazer para cima de todo mundo. A opacidade que está em 18%, eu vou diminuir, eu vou deixar 8%. E eu vou aplicar uma máscara no frame dos jogadores. E aí eu posso ligar eles de volta. Isso aqui foi basicamente para aplicar essa textura de leve por cima dos jogadores. Mas eu ainda quero que eles tenham um pouco mais de destaque na cena com relação a todo o resto. Eu não gostei do chão em cima de todo mundo aqui, então eu vou trazer bem para baixo. Aqui dessa forma. Para completar, a gente vai aplicar aqui, clicando com o botão direito, adicionar um Adjustment Layer. Vou renomear ela para Curves. Ctrl, tecla de espaço, a gente vai aplicar o efeito Curves. Isso vai fazer esse efeito ser aplicado em todas as layers que estão aqui para baixo. E eu vou fazer esse desenho aqui. Eu vou levar isso aqui um pouco para cima e a gente vai desenhar de leve um S nessa curva. Sem se distanciar muito desse eixo principal aqui. O que isso aqui está fazendo? Está aumentando um pouco o contraste da nossa cena. Deixando o que é preto mais preto, deixando o que é branco um pouco mais branco. Eu gosto de colocar esse ajuste aqui porque ele deixa tudo um pouco mais vibrante, um pouco menos opaco, que nem as cores que a gente estava utilizando anteriormente. Vocês conseguem ver a diferença na aplicação aqui. E com isso a gente termina a primeira parte do nosso design. Eu vou descer aqui para baixo, vou trazer a agulha aqui para esse momento que o nosso frame trava. Vou selecionar todo mundo e vou recortar.
menos o Curves, eu vou deixar esse Curves aplicado durante toda a duração do vídeo. E vocês podem ver que está acontecendo basicamente isso aqui. A gente tem o nosso vídeo rodando. E aqui vocês já conseguem imaginar o que vai acontecer. Eu vou entrar com os elementos basicamente nesse momento e o jogador pula. Posso vir aqui, selecionar todas as layers, cortar elas pressionando Alt e o Shift. E eu vou fazer esses elementos ficarem por cima do nosso vídeo, entrarem nesse momento exato, permanecerem um pouquinho e depois saírem para a gente continuar a ação. Então vamos nessa, gente. Com tudo pronto, agora a gente só precisa animar o design que a gente criou como sobreposição desse vídeo. Os movimentos que eu quero fazer aqui são movimentos fortes de entrada desses elementos. A gente vai começar pela tipografia principal. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a layer, abrir os parâmetros de texto dela, vir aqui em Animate, e a gente vai começar animando o Tracking. Então vou vir aqui, testificar de deixar em Before e After, e a gente vai colocar um keyframe nesse Tracking Amount. Por fim, a gente vai apertar Alt Shift P para criar um keyframe de posição também. E eu vou jogar esses dois keyframes para frente, 6 keyframes. Vocês podem fazer isso pressionando Alt e seta para direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, aqui no início, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar bastante esse Tracking Amount. Eu vou jogar aqui uns 1400 e 600 de distância. Não, 800. Ótimo. Vou deixar isso bem afastado. E a gente vai também jogar todo o nosso texto para a esquerda. Lembrando que como ele está com Skew aplicado, ele vai continuar tendo esse parâmetro tendo essa inclinação meio torta aqui. A gente só precisa mover a inclinação em X dele. E aí eu vou selecionar esses dois keyframes, essas duas filas de keyframe. A gente vai dar F9, vir aqui no editor de gráfico, e eu vou fazer essa curva aqui. Desenhar dessa forma, puxar o handle tirando a aceleração e deixando só uma desaceleração mais acentuada. Vai fazer eu ter esse resultado aqui. Ctrl espaço para ativar o Effects Console. A gente vai digitar aqui Echo. Nesse Echo, eu vou mexer um pouco nos parâmetros dele, diminuindo o Echo Time. Vou deixar ele 0,01, menos 0,01, 001, na verdade. A gente vai deixar 200 de cópias e a gente vai mudar isso aqui para máximo. Com isso, a gente vai ter a tipografia entrando e a gente vai ter um eco bem exagerado fazendo esse smear. Para o smear não durar tanto tempo assim, a gente vai aqui no final colocar um keyframe no número de ecos, pular 1, 2 frames, 3 na verdade, e eu vou já diminuir o número de cópias para 0. Como vocês estão vendo, o B está fazendo um caminho muito menor do que o S e o K aqui na direita, então para corrigir isso, eu vou jogar um pouco mais a layer de texto aqui no início, no primeiro keyframe, para a esquerda, trazer esse B bem para o canto da tela. Acho que assim a gente vai ter um equilíbrio maior quando os ecos entrarem. Acho que melhorou bastante. Fiz isso para tipografia. Eu vou selecionar agora. Vou selecionar essa layer recorte 01 que a gente tem aqui. Posso até trocar a cor dela para deixar esse vermelho aqui. A gente vai Alt Shift P para criar um keyframe de posição. Eu vou de novo jogar esse keyframe 6 frames para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu posso subir no início o meu recorte de papel lá para cima. A gente pode tirar ele da tela, dar um F9, eu posso acentuar a desaceleração aqui. Dessa forma a gente faz esse movimento de entrada aqui. E para ele não ficar tão paradão, é importante que a gente adicione também uns keyframes de rotação. Então eu vou pressionar Alt Shift R, vou pressionar Ctrl Shift, seta para a direita, para a gente pular 10 frames. E a gente vai adicionar uns leves movimentos de rotação aqui, adicionando ou retirando 1 ou 2 graus no valor da rotação. Pula de novo. -4.
pula mais 10, mexer de novo na rotação, pula mais 10, diminui um pouquinho. Na verdade, vou copiar e colar o primeiro keyframe. E aí a gente pode pressionar o botão direito da Go Hold Keyframe. E eu vou também pressionar no Alt e clicar no reloginho aqui do lado. A gente vai vir aqui e digitar Loop Alt. Dessa forma aqui. Quando eu der Enter, eu consigo fechar a expressão e eu vou fazer esse papel ficar com esse movimento pela duração da layer. A gente tem esse movimento aqui de recorte. Para continuar, eu vou também animar esse grid que a gente fez, Alt Shift P. O grid eu não quero um movimento tão forte, mas eu gostaria que fosse um movimento meio que sincronizado com o movimento do papel, então vou alinhar os keyframes, pular um pouco. E aí o que a gente pode fazer aqui? A gente pode ver que ele está alinhado com a cerca, eu não quero quebrar esse alinhamento. Então eu vou fazer todos esses movimentos preservando esse alinhamento. Eu não quero mexer na rotação dele, só quero fazer uns movimentos em torno desse eixo aqui. E também não precisa ser movimentos muito bruscos, tá? Eu não quero fazer esse grid se movendo muito. Fica da escolha estética de vocês, mas eu acho que fica melhor um movimento mais sutil. Um movimento um pouco mais tranquilo. De novo, eu vou vir aqui, clicar com Alt e botão esquerdo, a gente vai aplicar a expressão Loop Alt. E dessa forma o grid vai ficar com um pequeno movimento aqui também. Agora, duas coisas que vão ser importantes na nossa composição. Eu vou fechar aqui todas as layers, a gente vai selecionar essas duas poses, eu vou mudar a cor delas. A gente vai adicionar keyframe de posição para as duas, Alt Shift P. E eu vou pular 10 frames, criar de novo outro keyframe de posição. A gente vai começar com essa aqui da direita. Vamos lá, vamos prestar atenção nele. No início, eu quero que ele esteja bem aqui embaixo da nossa composição, mais ou menos no chão. A gente vai maciar esses keyframes aqui, pressionando F9. Eu vou tirar a aceleração e acentuar a desaceleração aqui no início, aqui no final. E no fim desse movimento, eu vou também jogar ele um pouco para cima. Entrar aqui no editor de curvas, a gente vai dar 2 cliques nesse keyframe aqui. E eu vou ativar esse modo contínuo. O que eu estou fazendo aqui? Eu não quero que o meu personagem chegue a ficar parado no ar em nenhum momento. Dessa forma eu vou puxar esses handles aqui. Vou diminuir eles até quase nada. E vocês vão conseguir ver aqui no editor de gráfico. Eu estou fazendo o possível para não deixar essa linha chegar no zero. Então ainda preserva um pouquinho de movimento aqui, um movimento linear. Dessa forma, quando eu fizer a animação, ele vai ter esse movimento, um pico de velocidade muito forte, de subida, e ele vai continuar se movendo um pouquinho para cima, na duração da layer. Eu posso até arrastar um pouquinho mais para frente, para ele só pular depois que... Inclusive eu vou cortar a layer aqui, trazer esse início para o primeiro keyframe. Dessa forma ele só vai aparecer depois que a tipografia já tiver passado por ele. Ou um pouquinho sincronizado. Eu tenho esse pulo e eu tenho esse movimento preservado de subida. A gente vai fazer a mesma coisa aqui para o outro jogador. Eu vou arrastar um pouco essa layer para frente, eu vou cortar ela aqui no final. A gente vai dar um F9. Eu quero que no início do movimento ele esteja um pouco mais... Deixa eu desligar a tipografia para vocês conseguirem ver. No início do movimento eu quero ele um pouco mais para a direita. Vou tirar a aceleração, acentuar a desaceleração aqui no final. A gente vai vir aqui para o fim da layer. E eu vou continuar um pouco esse movimento também. Então eu pressionei Shift e joguei para a direita, para a esquerda mais 2 vezes. Vou puxar esses 2 handles aqui
para continuar tendo um pouco de movimento. Não precisa ser muito movimento, mas só um movimento sutil que continue. E aí a gente termina. Para continuar, eu vou vir aqui, eu vou entrar nessa composição textos secundários. Deixa só eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil de visualizar. A gente vai dar 2 cliques, entrar na composição, e a gente vai ter aqui as palavras que a gente criou. Nesse momento eu vou usar esse plugin chamado Text Exploder. A gente vai trocar split to words, e eu vou basicamente partir esse texto que a gente tem em 3 palavras, eu vou dividir em 3 layers com a palavra defense. Vocês podem fazer isso aqui manualmente, que é basicamente só apagar e replicar no lugar de um texto 3 textos, mas o plugin facilita isso, eu recomendo que vocês tenham. Vou voltar aqui para minha composição de base, vou trazer a agulha para o momento que eu quero que os textos entrem, e aí eu posso dar 2 cliques, a agulha vai cair aqui. Nesse exato momento, eu posso cortar as layers pressionando Alt e colchete para cortar. Alt e colchete para cortar. Alt Shift P. E aí eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames. A gente vai recriar mais keyframes. E eu vou querer trazer essas layers aqui para a direita. Na verdade, eu acho que eu vou deixar na esquerda, acho que vai ser mais interessante, porque por causa da inclinação do skill que a gente utilizou. Vou usar essa curva aqui, tirando a aceleração, acentuando a desaceleração. Lembrando que no gráfico eu estou nesse modo de Edit Speed Graph, não estou usando o Value Graph nesse. A gente vai vir aqui e jogar as layers 2 frames para frente, criando essa escadinha. Dessa forma eu tenho esse movimento aqui. Fiz isso para o primeiro texto. Aqui eu vou querer fazer a mesma coisa, mas eu vou dividir em linhas. Então a gente vai quebrar esse texto em 2 linhas. Isso aqui eu posso fazer a mesma coisa, pular 6 frames. Deixa eu só fechar esses aqui para vocês conseguirem prestar mais atenção. Vou fechar isso aqui. Vou pintar a cor desses textos que eu estou criando agora. A gente vai dar F9. Tirar a aceleração, acentuar a desaceleração. Eu vou quebrar esse texto aqui e a gente vai fazer esse movimento aqui. Para esse segundo, eu acho que é mais interessante deixar um pouquinho mais de tempo de movimento. Vamos ver como está ficando aqui na nossa composição. Fim, eu vou fazer a mesma coisa nesse último aqui, eu vou cortar. Joguei a caixa para cima, a gente vai cortar as layers. Para essa caixa, eu vou fazer essa animação aqui, eu vou pressionar Alt Shift S. Eu vou quebrar essa corrente aqui da escala, a gente vai diminuir para 10% a espessura dela. Aí eu posso jogar esse frame para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alt Shift P, a gente vai criar um keyframe de posição. E eu posso jogar ele para frente também. Eu quero começar com essa linha bem para fora da tela. A gente vai fazer um movimento brusco de entrada. E aí quando ele entra, a gente faz o crescimento da escala em Y para ele voltar para o tamanho normal. Então eu aumentei de 10 para 100%. Vou usar um keyframe. Até que eu posso aumentar um pouco mais a distância e eu posso puxar os handles para dar uma aceleração e uma desaceleração. Vamos ver como isso aqui fica. Ok. E aí o que eu preciso fazer aqui é criar uma máscara do texto que a gente tem para essa caixa. E aí eu posso ativar a visualização da caixa ainda. E a gente vai ter isso aqui. E vocês podem ver que fica um pouquinho de erro aqui. Eu vou cortar o texto para fazer ele não aparecer nesse primeiro momento.
Acho que a escala ficou muito longa, eu vou fazer essa coisa um pouco mais rápida, assim. E aqui a gente pode fazer também, na posição, a mesma coisa que a gente fez com a pose dos jogadores. Eu vou jogar um pouco pra frente, eu vou trazer isso aqui um pouco pra direita. E é importante, antes de fazer isso, na verdade, antes de jogar pra direita, eu vou parentear o texto na caixa. Agora sim eu posso jogar pra direita, porque o texto vai acompanhar. E vou vir aqui, acionar a continuidade dos keyframes. A gente vai subir um pouquinho isso, subir um pouco aqui no final. E eu vou tirar essa desaceleração e essa aceleração. Eu só quero um pouquinho de movimento contínuo. Dá bastante zoom aqui. Pronto. Dessa forma a gente vai ter entrada e um movimento complementar que continua. Vocês podem adaptar o quanto de movimento que vocês querem. Eu não quero muita coisa, só um leve movimento sutil. Para finalizar essa composição aqui, a gente vai criar uma ordem. Então eu vou começar entrando com o texto lá em cima. Eu vou jogar um pouquinho esses aqui para frente e esses aqui intermediário. A gente vai ter uma hierarquia das informações aparecendo. Vamos ver como isso fica na nossa composição principal. Eu gostei, mas eu vou fazer acontecer um pouco antes, então eu vou jogar essa composição para antes. Fiz essa adaptação, vou cortar as layers aqui, e agora elas vão começar um pouco antes, enquanto o movimento ainda está terminando de acontecer. Eu acho até que está demorando muito, então eu vou diminuir o espaço, o delay entre os textos acontecendo. Vou voltar aqui e eu vejo que está tudo entrando bem mais rápido. Eu só não gostei muito do tempo que eles ficam parados na tela, então para ajudar com isso eu vou vir aqui no final, Alt Shift S para adicionar um keyframe de escala. Vou vir aqui para o momento que eles entram. No início eu vou criar outro keyframe. A gente vai vir aqui para o final, um pouco antes para eu conseguir ver. E eu vou aumentar de leve a escala deles. Então eu vou deixar 104%. E eu não quero adicionar um easing aqui, eu só quero um movimento de zoom. Dessa forma eles não param de se mexer em momento nenhum. Eles continuam mais ou menos na mesma posição, mas ainda tem uma certa movimentação. Por hoje a gente fica por aqui. Eu espero muito de verdade que vocês tenham curtido esse tutorial. Ele ficou um pouco mais longo porque a gente aprendeu a fazer não só a animação, mas também o design e a composição da nossa cena. Eu espero que vocês consigam aplicar essas técnicas e replicar o que a gente aprendeu aqui em outras animações. Então, se vocês tentarem criar algo com o que vocês aprenderam nesse tutorial, fica à vontade para marcar ou ler nas redes sociais, que a gente vai estar sempre compartilhando o que vocês postam. Lembre de deixar um like aqui embaixo e se inscrever, e a gente se vê no próximo tutorial. Por hoje a gente fica por aqui, e até a próxima.